Bem-vindos ao Cidades Inteligentes, a série onde a gente explora soluções que estão transformando cidades pelo mundo e pensa como essas ideias podem funcionar por aqui também. Hoje o nosso olhar vai para a costa leste dos Estados Unidos, direto para Nova York, uma das cidades mais conhecidas e mais visitadas do planeta. Você sabia que Nova York enfrenta uma ameaça cada vez mais real? Inundações, tema que, aliás, nós, gaúchos, conhecemos muito bem. O aumento do nível do mar e a ocorrência de tempestades mais intensas colocaram a cidade diante de um desafio enorme. Como proteger milhões de pessoas da água? A resposta é um pacote de soluções criativas, sustentáveis e tecnológicas. É isso que a gente vai conhecer agora. Além, é claro, de também pensar como essas ideias podem inspirar cidades brasileiras como as nossas cidades gaúchas. Já que a gente viveu, a gente lembra o maior desastre climático da história recente do nosso estado, em maio de 2024. Depois da passagem devastadora do furacão Sandy em 2012, Nova York entendeu que precisava agir rápido. Foram bilhões em prejuízos e áreas inteiras alagadas, inclusive regiões centrais e ícones da cidade. O problema não era só a tempestade, mas o impacto que ela teve num sistema urbano que não estava preparado para receber tanta água de uma vez só. E com o avanço das mudanças climáticas, a previsão é que esses eventos fiquem cada vez mais frequentes e mais intensos. Eu explico. As cidades da costa leste dos Estados Unidos, incluindo aí Nova York e Miami, são especialmente vulneráveis, principalmente se a gente considerar que elas presenciam um aumento do nível do mar 2 a 3 vezes mais rápido do que a média global. Os dados constam num relatório de 2016 da ONG Christian Aid. Basicamente, o aumento do nível do mar, impulsionado pelo aquecimento global e a expansão térmica da água, produz esse risco crescente para áreas costeiras, com potencial para deslocar milhões de pessoas e causar danos econômicos substanciais. Foi a partir de dados como esse e da realidade posta que a cidade começou a investir pesado no que a gente chama de resiliência costeira, mas não com grandes muros de concreto. Nova York apostou em soluções inteligentes, verdes e integradas. Uma das mais conhecidas é o uso dos Blue Belts, ou traduzindo, os cinturões azuis. Eles são áreas naturais ou seminaturais, como por exemplo lagos artificiais, pântanos urbanos e os canais. Essas áreas criadas ou adaptadas servem para reter, desacelerar e filtrar a água da chuva. Outro destaque são os jardins de chuva, pequenas áreas com vegetação nativa instaladas ao longo das ruas ou das calçadas que absorvem a água da chuva antes que ela chegue aos bueiros. Um problema que nós gaúchos de Porto Alegre conhecemos bem. Essa proposta, além de reduzir alagamentos, ajuda a filtrar poluentes e deixar a cidade mais verde. E a gente poderia citar ainda os pavimentos porosos, que são uma alternativa ao asfalto e ao concreto tradicionais. Em vez de repelir a água, esses pisos deixam ela escorrer direto para o solo, ajudando a reduzir a sobrecarga no sistema de drenagem. Vale lembrar que toda essa inovação é somada, óbvio, à qualificação do sistema que já existe, de um investimento pesado em infraestrutura mesmo, como modernizar os bueiros, galerias pluviais e reservatórios subterrâneos de retenção de água. Agora a gente volta a olhar para o Brasil e principalmente para a gente aqui no Sul. Nós somos duramente afetados no final de 2023 em 2 ocasiões e em maio de 2024, quando 95% dos municípios gaúchos registraram estragos pelo maior desastre climático da nossa história recente. O que a gente aprendeu desde lá?
E o que cidades como Nova York podem nos ensinar? Primeiro, que prevenção é tão importante quanto resposta e que é possível sim usar soluções naturais para resolver problemas urbanos. Imagina Porto Alegre com áreas verdes que absorvam a água da chuva, como os jardins de chuva de Nova York, ou com calçadas e ruas construídas com materiais drenantes que ajudam a evitar o acúmulo de água, os solos porosos. E por que não planejar bluebells, criar espaços que sirvam tanto para o lazer quanto para o controle de águas? Pode ser sim uma maneira de unir cidade e natureza. Nova York está longe de ter todos os problemas resolvidos. A gente sabe, tem problemas, é claro, mas vale observar que estar atento a eles e estar construindo um modelo que outras cidades podem seguir é muito importante. A ideia não é copiar tudo, mas adaptar, levando em conta as particularidades, como o nosso clima e as características do nosso solo e respeitando, muito importante, a identidade do nosso povo. É por isso que não é demais lembrar que as mudanças climáticas são uma realidade. Portanto, desastres, eventos extremos não são mais a exceção. Os exemplos nos mostram isso, que já é parte da nova realidade. Investir em infraestrutura resiliente, educação ambiental e planejamento urbano adaptado é sim o caminho. Imagine um futuro onde Porto Alegre seja conhecida não pelas inundações, mas pela sua capacidade de se adaptar, de proteger, de conviver com a água. Um futuro onde a cidade respeita os ciclos da natureza e não apenas se lamenta depois que as tragédias já aconteceram. Hoje conhecemos como Nova York está enfrentando a ameaça de inundações com soluções inovadoras que combinam natureza, tecnologia e planejamento urbano. E vimos que cidades gaúchas, como Porto Alegre e cidades da região metropolitana, também podem seguir esse caminho. É hora de pensar diferente, de agir com inteligência e de preparar nossas cidades para um futuro mais resiliente e sustentável. Vem com a gente no próximo episódio de Cidades Inteligentes, onde vamos continuar analisando como inovações urbanas ao redor do mundo podem inspirar mudanças em nossa própria comunidade. Cidades Inteligentes é um oferecimento de SENGRS, Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul. Nosso maior projeto é você. E Sicredi, somos do Sul, somos do Brasil. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar.